Olá, graça, saúde e paz a todos. Vamos dar prosseguimento ao projeto da Confederação. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o texto que se encontra em Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na semana passada, o Bispo Roberto, no vídeo dele, ele tratou sobre o tema violência contra as mulheres. Existem alguns temas que eles são delicados, mas precisam ser tratados no nosso meio, precisam ser pautas dos nossos grupos societários. E hoje eu queria convidar você a refletir sobre o racismo. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Onde você guarda o seu racismo? Alguns anos atrás, a Ibase lançou uma campanha publicitária em que ela vinculava, através de uma propaganda de televisão, essa pergunta: onde você guarda o seu racismo? E era um convite à reflexão. Depois disso, foi caminhado uma boa parte, muita coisa aconteceu em relação a descobrir-se, a trazer à luz a questão do racismo, mas ainda assim, esse é um pecado que nos tem assolado. Semana passada, uns 15 dias atrás, aconteceram alguns fatos que chamaram a atenção para esse tema de novo. A morte do menino João Pedro e a morte de um senhor lá nos Estados Unidos, George Floyd, um homem negro que foi morto por um policial branco. Ainda hoje, século XXI, pessoas perdem as suas vidas, as pessoas são mortas em razão da cor da sua pele. E o que nós, crentes, servos do Senhor Jesus, homens metodistas, temos feito a esse respeito? O que tem sido feito por nós para modificar essa situação? O primeiro caminho que eu entendo que é necessário ser trilhado nesse sentido é reconhecer que existe racismo. Negar o racismo é negar a dor e o sofrimento de uma porção de gente que vive essa situação. A Rede Globo, semana passada, fez um debate com alguns repórteres negros e eles traduziram para a gente o que é ser negro hoje em dia. E a gente precisa fazer alguma coisa para que esse assunto seja discutido e a gente possa trabalhar como servos do Senhor, os nossos relacionamentos, para sermos verdadeiramente instrumento de Deus para o estabelecimento do reino dele. E uma das situações que tem impedido a plenitude da graça de Deus é o pecado do racismo. Eu queria convidar vocês a lermos o texto que nós já lemos no início, Romanos 12, 1 e 2, na Bíblia com a tradução moderna, que diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, irmãos, para que a gente seja instrumento de estabelecimento do reino de Deus, para que a gente possa se posicionar como crente diante da situação que a gente tem vivido de racismo, de negar direitos, negar oportunidade a pessoas que são nossos semelhantes, a gente precisa ter a disponibilidade de transformar a cada um de nós pela renovação do nosso entendimento. E é isso que a palavra diz. Então a gente precisa
admitir que existe o pecado do racismo e buscar renovar o nosso entendimento para saber o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Eu vivi uma experiência nesse sentido, eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Eu era contra a cota, o sistema de cota. E uma amiga da Iracema, que é professora de História, conversou comigo e trouxe para mim qual era o fundamento das cotas. Em 1988, quando houve a libertação dos escravos, os escravos eram, na sua grande maioria, analfabetos, moravam nas fazendas de senhor, né? E viviam na fazenda. Então, quando o senhor teve que pagar alguém para trabalhar nas suas plantações, eles resolveram que não iriam pagar os negros para fazer aquele serviço. Então, nós vivemos no Brasil a época dos imigrantes. Chegaram os italianos, chegaram os japoneses, chegaram os alemães para fazer o serviço que os negros faziam. Então, os negros analfabetos, sem moradia e sem emprego, estavam na rua. E não existia um projeto do governo para acolher essas pessoas. Então, elas foram empurradas para os morros e para a periferia, sem oportunidade, tendo que reconstruir a sua história. E a maioria delas, até hoje, não conseguiu sair do morro nem da periferia. E quando a gente vai nas penitenciárias, a gente vê que a grande população, a grande maioria da população carcerária é de negros. Isso mostra que eles não têm tido oportunidades, né? Eles não conseguiram ainda resgatar a dignidade que precisa ser resgatada. Então, a partir dessa conversa, a partir desse diálogo, eu consegui entender a razão da cota e aceitá-la. Então, irmãos, a gente precisa, pela misericórdia de Deus, abrir o nosso entendimento para buscar saber como a gente pode fazer dos nossos relacionamentos instrumentos de estabelecimento do reino de Deus. Trabalhando a favor dos nossos irmãos que são desfavorecidos, né? Essa semana ainda eu vi um vídeo que o Miguel Falabella postou falando a respeito de uma missionária metodista que conseguiu salvar uma criança que havia sido adotada e era vítima de maus tratos. Isso aconteceu, meus irmãos, em 1782. Essa missionária metodista, ela entendeu a situação daquela criança e ela foi buscar um instrumento para salvar a vida daquela criança. E não existiam nenhum órgão de proteção ao menor, como existe hoje. E ela conseguiu, através do esforço dela, salvar a vida daquela criança. A gente vê que João Wesley, ele trabalhava pelos menos favorecidos, ele ia para a beira da porta das minas, né, lutar por aqueles desfavorecidos. E a gente viu também na história bíblica que Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão. Então eu queria convidar os irmãos a mastigar esse texto que se encontra em Romanos 12 e nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele mova através das nossas mentes, para que a gente possa ser instrumento de estabelecimento do reino de Deus através dos nossos relacionamentos com todos os nossos irmãos. Que Deus possa estar nos abençoando, que as sociedades de homens possam ser canais de transformação do nosso mundo, que as nossas federações, a nossa confederação possa ser instrumento de Deus. Que Deus seja louvado.